Olá, você está no Inventário da Leitura e hoje eu converso sobre uma das melhores leituras que eu já fiz, um dos clássicos que entrou para minha lista de favoritos da vida, e eu tô falando de Jane Eyre. Jane Eyre é um livro que estava há muito tempo na minha lista e eu fui adiando essa leitura, porque sempre que eu pensava em Jane Eyre, eu pensava em David Copperfield, que não foi uma das minhas leituras mais interessantes, por assim dizer. O David Copperfield não me cativou, não foi o que eu esperava. E como ambos se tratam de órfãos, né, são romances de formação, ingleses, eu imaginei que Jane Eyre ia ser mais ou menos igual, né, pelo menos o impacto que ia ter em mim ia ser semelhante ao de David Copperfield, então eu não tinha muita expectativa com essa leitura. Mas agora que eu finalmente li Jane Eyre, eu posso dizer que as semelhanças entre esses dois acabam por aí, né? No fato de serem romances de formação e de se tratarem de órfãos, né? Crianças órfãs. Porque Jane Eyre, para mim, é infinitamente superior. Eu gostei muito dessa leitura e eu vou trazer os pontos aqui que mais me fizeram gostar dessa protagonista e da forma como a Charlotte Brontë escreveu. Jane Eyre, então, foi lançada em 1847 pela Charlotte Brontë. Você já deve ter escutado pelo menos esse sobrenome, né, Brontë, porque as irmãs Brontë são muito famosas na literatura. A Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, que é um dos meus livros favoritos também. A Charlotte era a irmã mais velha das três, foi a primeira a lançar uma obra e Jane Eyre foi o primeiro dos seus 4 romances. Então Jane Eyre foi aí o marco inaugural da tradição literária dessa família. E é claro que a Charlotte não conseguiu publicar com a sua real identidade, porque mulheres não tinham, né, essa condição de publicar na época. Então ela usou um pseudônimo masculino, assim como as suas irmãs fariam posteriormente. Mas o fato é que Jane Eyre foi um título recebido super bem, tanto por crítica quanto pelo público, imediatamente após a sua publicação. E desde então, né, está sempre aí na lista de livros favoritos de muitos leitores. Mesmo quem não gosta tanto, gosta de debater sobre a obra, tem muitos pontos aí que geram discussão. Então aqui a gente tem um romance de formação, narrado em primeira pessoa pela Jane Eyre, é ela que está contando a sua história pra gente. Inclusive ela dialoga com o leitor, né? Ela se refere a quem está lendo como leitor, então ela faz observações diretamente ao leitor. Foi algo que eu gostei bastante também. Mas ela vai contar a sua história desde a sua infância, em que ela cresceu na casa da sua tia, que é quem acaba sendo a guardiã dela, mas essa tia não tem nenhum afeto por ela, muito pelo contrário, essa tia abomina ela, despreza a Jane Eyre, faz a Jane Eyre passar por humilhações, por castigos muito cruéis. Os primos da Jane Eyre também são crianças mimadas, são crianças mesquinhas, invejosas, igualmente cruéis com a Jane Eyre. E a Jane Eyre vai passar ali a infância nessa casa com essa família que é tudo que ela tem, mas é tudo que ela não precisa, né? Porque é uma criança que está passando pelas piores situações em um lugar que deveria ser seguro para ela. Até que a tia dela coloca ela em um colégio interno, ela vai para esse colégio, ela continua se sentindo sozinha, ela até faz uma amiga ali, mas os primeiros dias dela são muito sozinhos, inclusive ela passa por muitas privações, assim como todas as estudantes dessa escola, porque o colégio faz o mínimo por elas, e às vezes nem isso. Então a comida é ruim, a comida é pouca, elas passam frio, elas passam todo tipo de dificuldade nessa escola. E para Jane Eyre ainda tem um agravante, porque o gestor principal dessa escola é muito amigo da sua tia, e a sua tia fez ali uma fama bem ruim da Jane Eyre para ele, dizendo que a Jane Eyre era uma criança mal educada, arredia, que precisava ser controlada, porque a Jane Eyre rebateu a tia dela em uma das últimas discussões, e esse é um traço da Jane Eyre que eu gosto muito, né? Ela encara de frente, mesmo quando ela está em desvantagem, ela é muito corajosa. E nessa escola, então, ela vai passar por muitos momentos de castigos, ela vai fazer amizades também, né? Ela acaba sendo bem próxima de uma professora, de uma colega também, e ela vai ali passando a infância, a adolescência ali, ela começa a se destacar nos
estudos dela, então ela se torna a primeira da turma, ela se torna professora nessa escola, então ela passa de aluna para professora e ela fica ali até os seus 18 anos, vivendo, morando, trabalhando ali, né? Todo o seu mundo se resume a essa escola. Mas quando ela faz 18 anos, ela começa a refletir que ela não conhece o mundo, que ela precisa ter contato com outras pessoas, com outros lugares, para tentar definir, né, o futuro dela. Então, ela acaba tendo uma ideia de colocar um anúncio para procurar emprego e ela é chamada para ser preceptora, né, uma espécie de prof particular, em uma residência. Então, ela vai morar nessa residência e vai ensinar uma menina francesa. Ela vai até essa residência, então, que se torna o novo lar dela, é uma casa que é mais acolhedora do que onde ela já passou até então, mas também tem alguns mistérios. Por exemplo, tem uma risada estridente que está sempre vindo do quarto que está no sótão. E ninguém fala ao certo quem está ali. A governanta da casa diz que é uma empregada, uma costureira que fica por ali, tem esses hábitos, mas que não é para Jane Eyre se preocupar. Então, aparentemente, todo mundo naquela casa está acostumado com essa risada, não acha nada demais e vivem assim sem grandes explicações. O dono dessa casa, que é o patrão da Jane Eyre, é um homem que também é um personagem que vai ter uma relevância bem importante aqui nessa história. E ele é um personagem um tanto curioso, às vezes eu achei ele um tanto exótico, porque ele tem algumas manias. Eu tive a impressão, às vezes, que ele tem uma mania de achar que todo mundo tá tramando contra ele, ele é meio desconfiado, meio arredio. Ele é mais velho, né? Ele tem cerca de 40 anos, a Jane Eyre tem 18, 19 quando ela vai para essa casa. Então, até a forma como a Jane Eyre descreve o semblante dele, a gente vê ali que tem alguma coisa aconteceu com ele e não parece ser alguma coisa boa, embora ele não seja descrito exatamente como um homem mau, mas a gente vê que tem alguma coisa ali que aconteceu na vida dele que foi impactante. Mas a gente não sabe exatamente o que é. O fato é que é nessa casa que a Jane Eyre vai chegar mais próxima do seu grande objetivo, que é não ser sozinha, né, na vida. Ela era uma mulher, Jane Eyre, né, é uma mulher muito forte, é uma personagem que tem uma força muito importante, ela busca pela sua independência, mas a todo momento ela expressa esse desejo de não ser sozinha. Ela queria uma família, ela queria amigos, nos seus momentos mais difíceis ela não tem a quem recorrer. E isso é algo que vai ser bastante doído nessa leitura. A gente vai sentir essa dor da Jane Eyre. Mas eu comentei no começo desse vídeo que sempre que eu pensava na Jane Eyre, eu pensava no David Copperfield, porque, né, são histórias que partem de um começo bem parecido. Mas aqui eu já tenho alguns pontos que eu acho que distanciam bastante essas histórias e que justamente o que eu não gostei em David Copperfield, aqui em Jane Eyre a gente tem o oposto. Por exemplo, David Copperfield tem muitos personagens, tem muitos lugares. A trajetória do protagonista, ela tem várias pausas, né? Tem muitas paradas na sua estrada ao longo dos acontecimentos. E aqui em Jane Eyre, a gente pode dizer que basicamente a história se passa em 4 grandes lugares. 5 dependendo, né, da forma que você preferir. Mas eu diria que são 4 lugares principais. Não são muitos os personagens com quem ela tem interações relevantes. Então, eu tenho a impressão que a história ela fica mais objetiva e mais bem desenvolvida em cada uma dessas paradas. Então, esse foi um dos fatores que me fez gostar muito da Jane Eyre, né, em se tratando da estrutura do enredo. Outro atributo da Jane Eyre que me fez gostar muito dela é que a Jane Eyre, ela não é passiva. O David Copperfield, eu até comento no vídeo em que eu falei um pouco sobre essa leitura, eu vou deixar no card aqui, caso você queira ver. Mas o David Copperfield, ele era muito passivo. Tinha a impressão que ele não reagia. Ele estava sempre ali lamentando e expressando toda aquela tristeza que era a vida dele, mas ele não reagia, ele não, sabe,
não tinha ânimo para fazer alguma coisa assim mais expressiva, para ir contra alguém. E a Jane Eyre não, a Jane Eyre ela tem esse vigor. Mesmo quando ela não pode bater de frente com a pessoa de uma forma direta, mas os seus pensamentos, eles mostram essa postura dela. Ela não fica se diminuindo. E isso que ela era jovem, pobre, órfã, sem sobrenome, numa sociedade em que tudo isso era o que realmente importava. Mas mesmo quando ela se comparava com outras moças que tinham todas essas condições, todas essas vantagens em relação a ela, ela conseguia ver além disso, né? Ela olhava sempre aquilo que era mais importante no caráter das pessoas. E isso dava uma vantagem para ela. Então eu gostei muito dessa postura dela de não aceitar se limitar àquilo que a sociedade impunha para ela. Tanto que essa fama ruim que a tia dela faz lá para o diretor da escola é decorrente desse posicionamento da Jane Eyre, né, de não ficar calada, de combater a injustiça, mesmo que ali no papel de criança, né, na condição de criança, ela não soubesse muito bem o que ela estava falando, o que ela estava fazendo, mas a gente já vê ali uma essência mais combativa, alguém de mais atitude. Então eu gostei muito de Jane Eyre por isso também. E eu até separei um trecho aqui. Essa é uma cena em que a Jane Eyre está em uma sala, junto com várias figuras importantes da sociedade, e uma dessas jovens que ela está descrevendo é uma noiva de um homem muito importante. E a Jane Eyre está analisando ela, e eu imaginei que a Jane Eyre ia destacar todas as vantagens competitivas que essa mulher tinha, porque realmente ela atendia todos os critérios, né, normativos da época. Mas olha como ela vai falar sobre essa mulher. Ela não estava à altura do ciúme. Ela era por demais inferior para despertar esse sentimento. Perdoe-me o paradoxo aparente. Digo isso com toda sinceridade. Ela era muito exuberante, mas não era genuína. Tinha uma bela aparência e muitas prendas notáveis. Porém, sua mente era pobre, seu coração estéril por natureza. Nada brotava espontaneamente naquele solo. Nenhum fruto natural se deliciava com seu frescor. Ela não era boa, não era original. Costumava repetir frases de efeito de livros e nunca proferia, tampouco tinha, uma opinião própria. Defendia sentimentos nobres, mas não conhecia as sensações provocadas pela empatia ou pela piedade. A ternura e a verdade não tinham lugar dentro dela. Então aqui a gente vê que a Jane Eyre, ela tinha essa forma de ver as pessoas, né, pelo seu caráter, embora durante toda a vida ela tivesse sido julgada justamente por questões que não tinham nada a ver com isso, né, pela sua condição de miséria, de orfandade e tudo mais. O que eu gostei muito na Jane Eyre também foi a sua inteligência e o seu raciocínio rápido. Então, além de ser uma excelente narradora, ela tem uma intimidade com as palavras, ela tem uma desenvoltura no texto muito, muito interessante, cativante e que torna a leitura prazerosa, mesmo quando a gente chega em períodos mais complexos. É um texto muito fácil de entender e ainda assim elegante. Mas a Jane Eyre também é enquanto personagem, ela tem uma capacidade de diálogo muito boa. E um dos momentos que eu mais gostei nesse livro foram as primeiras conversas entre a Jane Eyre e o seu patrão, né? Esse dono da residência onde ela vai ser essa professora particular. Como eu disse, o patrão dela tem essa postura às vezes hostil, desconfiado. Ele é um pouco manipulador também, ele faz alguns joguinhos, ele lança verde para colher maduro. É assim ditado. Mas enfim, ele tem essas artimanhas, né? Ele é um pouco ardiloso. E mesmo assim, a Jane Eyre não se deixou abalar pelos artifícios dele, mesmo ele sendo o patrão dela. Então eu gostei muito desses diálogos deles, porque a gente via que não era só um encontro de dois corações, duas almas, essa pegada mais sentimental, mas teve ali um encontro de intelectos. Sabe quando tu tá ouvindo uma discussão e os dois são igualmente inteligentes, perspicazes, têm domínio dos argumentos? Era isso que eu sentia, assim, lendo o diálogo deles.
E tem um trecho aqui, tem vários trechos, né, mas eu separei um só pra gente dar um pouco de risada, que é um diálogo em que o patrão dela pega ela olhando pra ele e ele pergunta: está me examinando por quê? Me acha bonito? E ela responde: não, senhor. Só que ela responde muito rápido e ele fica assim um pouco ofendido, né? Daí ele fala ali que ela foi muito brusca, muito ríspida na sua palavra e tal. Mas na verdade o que ele não gostou, o que incomodou ele realmente é que ela já tinha essa resposta, ela já tinha essa opinião formada, né? Então ela falou muito rapidamente. E daí ela vai tentar contornar ali a situação. Ela fala o seguinte: fui direta demais, senhor. Queira me desculpar. Eu deveria ter respondido que não é fácil dar uma resposta inesperada a uma pergunta sobre aparência, que os gostos diferem muito e que a beleza não tem muita importância, ou algo do tipo. Então, tipo assim, ela não tentou remendar dizendo: o senhor é bonito, ou o senhor não é bonito, mas o senhor tem essa e essa qualidade. Ela apenas disse: desculpa a falha, eu não segui o protocolo social, as convenções, mas é isso aí, tá? Fica bem, vamos continuar a conversa aqui sem mágoa e tal. Então ela tem essa capacidade de contornar situações, especialmente com o patrão dela, que é uma pessoa por vezes difícil de lidar. E sobre o enredo, eu gostei dessa história porque tem o drama ali da história da Jane Eyre, mas a gente tem pinceladas de outros gêneros, né? Então a gente tem cenas com o sobrenatural, a gente tem esses momentos divertidos, né? Um tanto hilários, a gente tem episódios de loucura, a gente tem morte, tem tragédia, tem redenção e tem amor. Então, não, a gente não enjoa, sabe? Não fica sempre ali no mesmo tom. Me chamou a atenção, inclusive, que tem um momento em que a Jane Eyre vai falar, se eu não me engano, sobre essa menina que ela vai ensinar. Essa menina é francesa. Então ela faz um comentário do tipo: essa criança tem algumas falhas da sua educação francesa, mas nada que a convivência inglesa não seja capaz de reparar. Então tem até alfinetada política nesse livro. O que também me fez admirar a Jane Eyre e gostar muito desse personagem é a sua lealdade a si mesma e a sua fé, né? Porque a Jane Eyre é uma personagem cristã. Não sei se alguém discorda disso, mas é muito explícito aqui em diversos momentos. Inclusive, quando ela não tem ninguém, né? Que é sempre, ela nunca tem ninguém a quem recorrer nos seus momentos difíceis, ela ora, né? Ela faz as suas preces. Então, Jane Eyre é uma personagem cristã. E o que eu admirei na Jane Eyre é que ela tem essa lealdade aos seus valores. Porque acontece uma situação em que ela pode ter alguém. Porque o que a Jane Eyre mais quer, ela quer a sua independência, a sua liberdade, mas ela não quer ser sozinha. Ela quer ter alguém, um amigo, um familiar, alguém por ela, né? Ela, o tempo todo ela foi sozinha, ela viveu numa solidão e ela não quer isso, ela quer ter alguém. E quando ela finalmente tem a oportunidade, ela teria que se sujeitar a uma situação que é totalmente contra aquilo que ela acredita, que iria anular o seu amor próprio, né? Ela seria desvalorizada enquanto mulher. E ela não aceita isso. E essa recusa dela culmina em um cenário devastador, assim, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, em todas as instâncias ela se vê no fundo de poço. Inclusive ela não tem nem forças físicas para orar, né? Ela vai descrever assim de uma forma muito trágica esse efeito que tem nela de abrir mão dessa única chance de felicidade que até então ela teve. Mas ela se mantém firme, inclusive um tempo depois, quando ela se restabelece um pouco, ela começa a pensar, e esses pensamentos eu entendo como espécie de preces, né? Porque essa voz interior que uma voz fala, outra voz responde, ela vai dizer que ela, quando já está consciente do que ela precisa fazer, ela pede que alguém venha e lhe ajude. Ela pede internamente, né? Então, se você pede algo internamente, está pedindo para Deus, né? Porque quem pode ler os seus pensamentos? Então, ela pede que alguém venha e lhe ajude, porque ela não tem forças para fazer sozinha. E quando ela pede isso, a sua consciência responde, né? A sua voz interior responde que ninguém vai vir, que ela deve fazer sozinha, que ela própria tem que arrancar o olho.
E esse arrancar o olho é uma referência a uma passagem bíblica que diz que se o teu olho te faz pecar, é melhor que tu arranque ele. E esse arrancar o olho é ela abrir mão dos sentimentos que ela estava sentindo, porque ela não pode aceitar, né, ser subjugada, ser desvalorizada. E, inclusive, tem uma descrição que ela faz sobre o embate entre a consciência e a paixão dela, né, esses embates internos que acontecem dentro da mente dela. E é interessante que aqui no texto paixão e consciência estão em caixa alta. Então é como se fosse mais do que meros sentimentos, né? São forças independentes que estão ali duelando entre si. Daí ela disse que a consciência então consegue estrangular a paixão e ela tem força para fazer o que é certo e não aquilo que o seu sentimento gostaria de fazer. Eu acho que isso de fazer o que deve ser feito, mesmo que não seja a tua vontade, também tem a ver sobre a postura que ela tem em relação ao perdão. A Jane Eyre perdoou todas as pessoas que fizeram mal para ela, inclusive em momento algum ela deseja o mal ou ela perde vida tramando uma vingança contra alguém. E é interessante nessa história que ela não faz nada para que aquelas pessoas que fizeram mal para ela sejam afetadas, mas a vida se encarrega disso e ela tem reencontros com essas pessoas e ela acaba perdoando essas pessoas quando essas pessoas estão em situações devastadoras, né, em fins terríveis, mas que numa perspectiva, no mínimo aqui do enredo, são justas, né, para tudo que elas fizeram para Jane Eyre. E o que eu acho legal na Jane Eyre também é que ela é essa personagem cristã, mas ela é uma cristã não moralista. Ela é uma cristã que executa o cristianismo. Por exemplo, quando ela perdoa quem fez mal para ela, essa é uma base do cristianismo, né? Segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia também fala em diversas passagens, tipo, palavras diferentes, que é fácil tu amar quem te ama, né? O difícil é tu amar quem te odeia. E é isso que o cristão tem que aplicar. E tem um outro personagem aqui, que é um primo dela, que acaba surgindo mais pro fim da história. E aqui eu vou começar com spoiler, tá? Eu já quero avisar agora que vai ter um pouco de spoiler daqui até o fim do vídeo, então se tu não quer pegar spoiler, a gente fica por aqui contigo. Mas se tu não se importa com isso, segue que a gente vai conversar um pouco mais sobre esse personagem e também sobre o patrão. Mas esse primo da Jane Eyre, ele é um pastor e ele tem uma missão de vida, assim, ele quer ir para a África, desenvolver uma atividade missionária e ele pede a Jane Eyre em casamento. Mas ele não pede a Jane Eyre em casamento porque ele ama ela. Ele pede a Jane Eyre em casamento porque ele vê na Jane Eyre as virtudes que ele julga adequadas para uma esposa de pregador, de pastor. E ele fica ali pressionando a Jane Eyre para ela aceitar esse pedido de casamento. Ele fica usando versículos da Bíblia, ele fica usando a persuasão mais barata, assim, tentando atormentar ela para ela aceitar se casar com ele. Para mim, esse personagem é o mais detestável dessa história. Porque enquanto a Jane Eyre é a cristã que cuida da sua vida, que perdoa o próximo, que tenta viver de uma forma justa, ele é um cristão moralista que quer definir como os outros devem viver a sua vida. Porque independente de como a pessoa queira viver a sua vida, é um direito. Livre-arbítrio é um direito. E esse primo dela é insuportável. Ele fica incomodando ela o tempo todo para ela se casar com ele e ir nessa missão. Embora a própria Jane Eyre tenha uma visão positiva sobre ele, né? Ela entende que ele está vendo nela apenas uma utilidade, então por isso ela não aceita se casar com ele. Mas é um personagem que me incomodou bastante. Essa postura dele, para mim, é o. Se fica alguma lição do cristianismo, é como não ser com esse personagem. Mas o fato é que quando a Jane Eyre, ela nega se casar com esse primo, ela acaba retornando para casa do seu patrão, porque ela ainda gosta dele e ela precisa saber como ele está. Ela não volta com a intenção de ficar com ele, mas sim de saber o que aconteceu com ele, porque quando ela foi embora ele também ficou muito mal. E chegando lá, ela descobre que a casa pegou fogo, que o patrão dela foi afetado, né? Ele teve sequelas físicas, ficou cego, perdeu uma mão. E quando eu disse anteriormente que nessa casa onde a Jane Eyre
era professora, ela chega mais perto do objetivo de não ficar sozinha, foi porque esse patrão dela pediu ela em casamento. E ela, a Jane Eyre, amava ele amava a Jane Eyre. Mas vocês lembram que eu disse que nessa casa tinha umas risadas estranhas? Então, essas risadas vinham do sótão, onde estava enclausurada uma mulher que era a esposa desse patrão. Essa esposa era louca, então aconteceu uma série de situação lá quando ele se casou com ela. Ele não sabia exatamente desse histórico de loucura dela, mas o fato é que ela era louca, ele não tinha como ter, né, uma vida de casado com ela, não tinha mais afeto nenhum por ela, inclusive ele desprezava ela, e ela vivia nesse sótão. E quando a casa pega fogo, o patrão, ele quer garantir que todo mundo já tenha saído, então ele tira todos os empregados e ele sobe até o sótão para tirar a sua esposa, né, para salvar ela. Só que quando ele chega lá, ela acaba se suicidando, né, ela se joga do terceiro andar, acaba morrendo na hora, e quando ele tá saindo da casa, é que ele é atingido e acaba, então, ficando cego e perdendo a mão. Ele vai para uma outra casa que ele tinha mais distante, com 2 empregados ali de confiança, e ele vive uma situação totalmente deplorável também, tá ali numa depressão profunda, porque ele não enxerga, ele não tem a mão, né, então ele perdeu a sua casa e perdeu a Jane Eyre, ele não sabe onde ela tá, e ele ama ela profundamente. Quando a Jane Eyre chega lá na casa e encontra ele, e ela vê a situação dele, eles então tem esse reencontro, eles conversam, e o patrão, ele reconhece que ele errou, então tem ali um momento da redenção dele. Ele diz que ele orou, que ele viu que o que ele fez não foi certo, né, de tentar enganar a Jane Eyre, de enganar a esposa, e ele tem ali esse momento de redenção. E então, né, como ele já está desimpedido, né, viúva, ele pode finalmente ter o seu final feliz com a Jane Eyre. Mas o que eu gostei nesse personagem do patrão, que para mim ele tem 3 momentos nessa história. O primeiro momento dele é quando ele tem aqueles primeiros diálogos com a Jane Eyre. Então, para mim, ele é o personagem que beira o exótico, assim, porque ele tem essa forma muito ressabiada, muito. Ele é desconfiado de todo mundo, faz os seus joguinhos. Então, no primeiro momento, fiquei muito curiosa para saber mais sobre ele. O segundo momento da história, que é quando ele e a Jane Eyre estão se gostando e ela não sabe ainda que ele é casado, ele tem uma postura muito ansiosa, ele é um cara muito afoito, porque ele quer se casar de uma vez com ela, porque ele não pode deixar que ela descubra sobre a sua esposa. E ele fica dizendo para ela que depois que eles se casarem, depois de um ano, ele vai contar um segredo que seria a existência dessa esposa. Mas, né, a Jane Eyre descobre e acaba indo embora, né? É nesse momento que ela abre mão dessa suposta felicidade para não aceitar ser a amante dele. E o terceiro momento do patrão na história é agora, né? Quando ele já tá cego, ele perdeu a mão e ele se redime, né? Ele se arrepende do que ele fez, ele se conserta e finalmente ele pode ter o seu final feliz com a Jane Eyre. Mas o que eu acho interessante no arco desse personagem, que sendo a Jane Eyre uma personagem cristã, eu vejo ali uma analogia, né, da forma como o patrão lidou com o casamento. Porque no cristianismo o casamento é sagrado, porque justamente a esposa representa a igreja e o marido representa Cristo. Então, a esposa serve seu marido e o seu marido honra, se sacrifica pela sua esposa. E se a gente for pensar, quando o patrão perde a visão e a mão, ele estava indo fazer o quê? Salvar a sua esposa. Mesmo que uma esposa que ele desprezava, que ele não tinha afeto nenhum, não tinha carinho, não tinha amor, mas ele cumpre o seu dever de salvar ela, mesmo que ele se sacrificasse para isso. Então, de certa forma, como se ele tivesse entendido o valor do casamento. É uma forma de ler, tá? É uma forma que eu li pensando nessa postura extremamente cristã da Jane Eyre. E no momento em que ele faz isso e ele começa a sua redenção, então ele pode finalmente viver o seu grande amor, ter por esposa a Jane Eyre, que vai servi-lo, né? E realmente a Jane Eyre vai ser uma auxiliadora no sentido mais literal, porque é ela quem vai ajudar ele a enxergar o que ele não pode ver, a fazer o que ele não pode fazer pela falta da mão, né?
Então, ela vai realmente ser uma serva dele, né, além de uma esposa. E essa questão da servidão é interessante também porque no começo da história, quando a Jane Eyre tá lá na escola, que ela é professora aos 18 anos, ela começa a pensar de que forma orar para sair dali, né? De o que ela deve pedir para sair daquela escola. E dela reflete que usar as palavras prazer ou liberdade não faz sentido, porque são palavras passageiras e elas são muito vagas. Mas pedir por uma nova servidão faz sentido, porque todos podem e devem servir. Então, ela ora para ter uma nova servidão. E é aí que ela tem a ideia de colocar um anúncio e ser professora, e, enfim, quando ela é contratada lá para educar a menina francesa. Mas o fato é que o cristianismo, aqui eu encontrei ele em diversos momentos, não apenas por meio dos versículos e das preces que a Jane Eyre faz, mas também diluído assim nesses acontecimentos, né? Foi uma forma como eu enxerguei essa história. E o que me faz pensar muito nisso também é a forma como a Jane Eyre conclui o seu relato, ou como a Charlotte conclui, né, o seu livro. No fim, no último capítulo, a Jane Eyre já está casada com o patrão, eles já tiveram seu final feliz, mas ela opta por contar, né, o fim de todos os personagens ali da história, que na verdade não são muitos. E ela deixa por último justamente esse primo, que é quem vai fazer, né, essa missão religiosa. E ela diz que eles estavam trocando cartas e que na última carta que ela recebeu dele, ele fala que ele está muito doente e que provavelmente seja a última carta que ele escreve, que possivelmente a próxima seja escrita por outra pessoa comunicando seu falecimento. E daí ele diz o seguinte na carta: meu mestre já me avisou. Dia após dia ele anuncia de modo cada vez mais distinto: sim, venho em breve. E hora após hora eu respondo ansioso: amém, vem Senhor Jesus. Então aqui ela deixa para mim uma esperança, né, na volta de Jesus, que é a, que move, né, os cristãos. Toda a vida dos cristãos é pautada por essa esperança. Então eu tive a impressão que a Jane Eyre, a Charlotte, né, como queiram, quis deixar essa mensagem também por meio dessa obra. Mas quando eu digo isso, eu não quero que vocês pensem que esse vai ser um livro moralista, sabe? Que fica te dizendo como tu tem que viver a vida, no que tu tem que acreditar. Essa é uma visão que eu tenho, porque eu já sou cristã, então talvez faça mais sentido. Mas existem várias leituras, né? Inclusive, existem interpretações muito opostas disso, né? Por exemplo, se vocês já leram Mulherzinhas, Mulherzinhas, na minha opinião, é bem mais moralista. Claro que não é justo, né, comparar as duas, porque Mulherzinhas foi basicamente encomendada, né, e tinha toda aquela intenção do editor que encomendou essa obra. Mas só pra gente ter um parâmetro, assim, mais conhecido, Mulherzinhas seria, assim, muito mais moralista, e Jane Eyre não é nada moralista, né, comparado com Mulherzinhas. Então, se você já leu Mulherzinhas, vai saber que lá a gente Lá é uma obra que eu considero moralista, e ela foi escrita com essa intenção, mas falando do cristianismo em si, eu considero Jane Eyre muito mais cristã, porque ela apresenta um cristianismo prático e apresenta também o lado certo do cristianismo e apresenta o lado errado, né? Porque esse primo dela, por mais que ele não tivesse más intenções, ele tinha um comportamento que não respeita o próximo, né? Que tenta impor. E eu acho que isso é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Tem pessoas que talvez ela não tenha má intenção, mas ela, né, nesse afã de impor a crença dela, ela acaba fazendo um desserviço ao cristianismo. Então, Jane Eyre é um livro que eu gostei muito, entrou para minha lista de favoritos. Espero que tu leia também, pelo menos comece a ler, se tu não curtir, abandone, vida que segue. Mas recomendo para todo mundo. É um clássico que com certeza vale a pena incluir nas tuas metas de leitura. Mas e tu já leu Jane Eyre? O que tu acha dessa história? Qual é a tua forma de enxergar tudo o que aconteceu com essa protagonista? Quais personagens tu gosta, quais tu não gosta? Me conta aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!